Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje daremos sequência ao estudo dos métodos iterativos para obter zeros reais de funções reais. Hoje veremos sobre o método do ponto fixo. Bom, vale destacar que a importância desse método está mais nos conceitos que são introduzidos numericamente do que na sua eficiência computacional. Então a gente vai ver aqui que esse método do ponto fixo, a maior parte da importância dele é a compreensão sobre o método utilizado numericamente, mas na prática mesmo, a eficiência computacional dele não é muito boa, porque a gente precisa trabalhar um pouco com a função antes de poder utilizar esse método. Mas vale a pena fazer a análise dele, pois os conceitos que são introduzidos aqui são muito úteis para os próximos métodos que veremos. Bom, seja f de x contínua no intervalo AB, e esse intervalo contém uma única raiz da função f de x igual a zero. Então, vamos supor que o intervalo contém uma única raiz. O método do ponto fixo, que a gente costuma chamar apenas de MPF, consiste em transformar essa equação f de x igual a zero em uma equivalente x igual φ de x. E esse x que faz com que na função φ o φ de x tenha o mesmo valor numérico que o x, faz com que o x seja chamado de ponto fixo. Bom, então como vai funcionar isso? Eu vou transformar a minha f de x igual a zero em outra, que vai ser escrita da forma x igual a φ de x. E a partir de uma aproximação inicial x0, vai ser gerada uma sequência xk de aproximações para a raiz, onde cada xk mais 1 vai ser obtido como o φ de xk. Ou seja, eu vou partir do x0, calculando o φ de x0, eu vou obter o x1. Calculando o φ de x1, obter o x2, e assim sucessivamente. E a gente só vai encontrar esse número que faz a função f ser igual a zero, ou seja, o f de xi é igual a zero se e somente se o φ de xi é igual a xi. Então, a gente teria, nesse caso aqui, a raiz exata. Aqui tem um exemplo. Para a equação x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Bom, se a gente começar a trabalhar um pouco com ela, existem várias formas de eu isolar o x nessa equação. Poderia isolar esse x aqui. Com isso, esse menos x quadrado mais 6, ou 6 menos x ao quadrado, seria uma das minhas funções de iteração. Então, estou chamando aqui de φ1. Outra forma seria isolar o primeiro x que tem aí, que está o x ao quadrado. Daí, esse expoente 2, a gente extrai a raiz, então fica mais ou menos raiz de menos x mais 6, ou mais ou menos raiz de 6 menos x. E há outras formas ainda, colocando x em evidência, por exemplo. Que a gente chega em 6 sobre x mais 1, né? E temos aqui ainda uma última possibilidade, que seria escrever o x ao quadrado como x vezes x. E vou isolar qualquer um desses dois. Então, fica o seguinte. X vezes x igual a 6 menos x, 6 negativo, e esse x positivo. E, por fim, o x que está multiplicando, a gente vai dividir. Então, fica 6 sobre x menos x sobre x, que dá 1 nessa última divisão. Então, fica 6 sobre x menos 1.
Então veja que para uma equação aqui, x² mais x menos 6 igual a zero, a gente teve, pelo menos, né, olhando aqui rapidamente, 4 funções de iteração possíveis. E é sempre assim. Pega a equação dada, né, equação nessa expressão igual a zero, e isola um x. O que ficar aqui depois da igualdade, ou seja, o segundo membro, vai ser uma função de iteração, φ de x. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de situação. Transforma o f de x igual a zero em x igual a essa função de iteração. Então, a gente vai importar aqui muito com esse segundo membro. Graficamente, é o seguinte. O que a gente tem nesse x igual a φ de x, eu vou colocar no gráfico as duas expressões. O φ de x vai me gerar uma curva e esse y igual a x, uma reta. O meu interesse é obter o ponto de interseção das duas. Como vai funcionar isso? Eu vou partir de uma aproximação inicial x0 e vou calcular o φ desse x0. Então, está aqui, o φ de x0. A partir desse valor, φ de x0, eu vou trazê-lo para a reta y igual a x e vou chamá-lo de x1. Aí, novamente, calculo, isso aqui vai ser o meu x1. Agora, eu vou calcular o φ de x1, trazendo aqui para a curva φ de x. Então, esse valor aqui é o φ de x1. E, observando esse valor aqui, eu vou chamá-lo de x2. E vou trazê-lo para essa reta y igual a x, obtendo o meu x2. Aí vai repetindo o processo, aproximando sempre da raiz exata do f de x. Observe que essa raiz exata é o ponto onde a curva φ de x intersecta a reta y igual a x. Por isso, ele é o ponto fixo. Ele é o valor numérico no qual... Ele é um valor x no qual esse x é igual, numericamente, ao φ de x. Aqui tem no gráfico 2, aqui tem um segundo exemplo de possibilidade, que é o seguinte. A partir de uma aproximação inicial x0, trago aqui para a curva o φ, calculo o φ de x0. Esse valor eu vou chamá-lo de x1 e vou levar para a reta y igual a x. Então, aqui é o x1. A partir desse x1, vou calcular o φ de x1. Então, está aqui em cima. Esse φ de x1 eu vou chamar de x2 e vou levá-lo para a reta y igual a x para obter o valor de x2 aqui no eixo x. Calculo o φ de x2. E assim vai repetindo, ficando cada vez mais próximo do xi. Mas, se a gente observar bem, nem sempre esse método funciona. E aí a gente vai estar vendo as condições necessárias. Então, veja esses dois gráficos. No primeiro aqui, eu estou partindo de uma aproximação inicial x0, calculando o φ de x0, está aqui. Vou levar esse valor para a reta y igual a x, obtendo o x1. Calcular o φ agora de x1, aqui na reta φ de x. Então, está aqui. A partir desse φ de x1, vou levá-lo para y igual a x, para ser o meu x2. Está aqui. Calculo o φ de x2. Então, se a gente observar bem, x0, x1, x2, eles estão cada vez mais distantes do xi. Então, nesse caso, a minha sequência xk,
ela não está convergindo para o psi. E aqui no gráfico 2 tem um outro exemplo que também pode acontecer. Estou partindo do x0, calculo o φ de x0, chamo esse valor de x1 na reta y igual a x, está aqui o x1, calculo o φ de x1, aqui é o φ de x0, aqui é o φ de x1. Levo esse valor para a reta y igual a x, que vai ser agora o meu x2. Calculo o φ de x2, então está aqui embaixo. Então, se a gente observar bem, também os valores estão oscilando, mas não estão convergindo para o psi. Observando bem, o x2 está aqui, o x3 já está mais longe ainda do psi, então eles estão afastando. Agora a gente vai ter condições de analisar a convergência do MPF. Então, a gente vai ter algumas certas condições para o processo gerar... podem haver certas condições que a sequência diverge. E a gente vai trabalhar sobre quais as condições necessárias para que haja a convergência. A gente viu que, dado uma equação f de x igual a zero, existem várias funções de iteração φ de x, tal que f de x é igual a zero se e somente se o x é igual ao φ de x. Mas não é para qualquer escolha desse φ de x que o processo recursivo xk mais 1 é obtido a partir do φ de xk, gera uma sequência convergente para o psi. E a gente vai mostrar aqui um exemplo, naquela mesma equação lá, x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, para analisar as funções possíveis e quando há convergência e quando não há. Bom, eu já vou antecipar aqui que essa é uma equação de segundo grau, que se resolver ou por soma e produto, ou por fórmula de Bhaskara, enfim, ou por qualquer outro método, ela tem essas raízes aqui, menos 3 e 2. Então, aqui já é uma função conhecida. É só mesmo para a gente estar trabalhando a análise dessas funções de iteração. Vamos considerar, primeiramente, apenas essa raiz 2, o xi2 de x igual a 2, e vou pegar uma das funções de iteração, que seria isolar o x aqui. Então, x igual a menos x ao quadrado mais 6. Então, vou trabalhar com essa função. Tá, aqui. E vou tomar um x0 próximo aqui do 2, só para a gente analisar o que acontece. Então, vou pegar 1.5. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular o meu x1 a partir do φ de x0. Lembrando que o x0 é 1.5 e a função φ de x foi essa 6 menos x ao quadrado. Então, fica 6 menos 1.5 ao quadrado, que dá 3.75. Então, se a gente observar logo no primeiro passo, apesar de que é interessante calcular algumas vezes para ver o que acontece, mas logo nos primeiros já dá para ter uma noção. Eu quero que a minha aproximação vá para o 2. Estou partindo do 1.5. E logo no primeiro cálculo já foi para 3.75. Mas vamos fazer mais algumas vezes. Calculando agora o x2, que é o φ de 3.75, que foi o meu x1, substituindo na função 6 menos x ao quadrado, vai ficar com 3 menos 3.75 ao quadrado, que dá menos 8.0625. Afastou, no caso, inicialmente a gente teve um valor positivo, agora teve um negativo, mas ainda assim não está se aproximando do 2. Pegando agora outro valor, ou seja, o φ desse número aqui. Então, a gente vai ter o x3 sendo o φ do x2, calculando 6 menos, aqui é um número negativo, está aqui o menos dele, ao quadrado, pois a função é 6 menos x ao quadrado, obteve menos 59 ponto alguma coisa. Calculando o x4, que seria o φ de x3,
menos 3.475 ponto alguma coisa. Então, veja que não está convergindo para o 2. Os valores estão ficando cada vez mais longe do 2. Logo, para essa situação, essa função de iteração não foi uma boa. Graficamente, teríamos isso. Esse gráfico aqui, φ de x, está representando 6 menos x ao quadrado. Aqui temos a reta y igual a x. Eu tenho aqui o meu x2 de x, que eu sei que é o número 2. Estou partindo do x0, que é 1,5. Então, tive aqui, calculei o φ de x0, trouxe para y igual a x, achei o x1, calculei o φ de x1, trouxe para a reta y igual a x, calculei o φ de x2, já estava lá embaixo, estava bem longe aí do meu x2, que é o número 2. Agora, vamos continuar com o exemplo, mas ao invés de pegar a 6 menos x ao quadrado, vamos pegar outra. Como que a gente faz isso? Vou isolar esse x aqui. Então, x ao quadrado igual a 6 menos x, mais ou menos raiz de 6 menos x. Então, eu tenho duas possibilidades aqui de φ de x. Então, no caso aqui, foi utilizado o positivo. Então, a gente pegou agora o φ2 de x, sendo a raiz positiva ali. 6 menos raiz de x. E, novamente, a gente vai considerar o x2 de x, que é o número 2, e a aproximação inicial sendo a mesma, que é 1,5. Então, vou calcular o x1 baseado nessa função 6 menos raiz quadrada de 6 menos x, e para o meu x0 sendo 1,5. Então, fica a raiz quadrada de 6 menos 1,5, que deu esse número. Para o x2, que é o φ de x1, então, vou trazer esse número, 2,12132, para a função φ de x. Vou calcular o meu x2. Então, deu 1,96944. Calculando o x3, 2,00763. Calculando o x4, 2,00048. Então, a gente pode observar que os resultados obtidos estão cada vez mais próximos do 2. Então, nesse exemplo, a gente já teve uma função cuja sequência xk está convergindo para o 2. E aqui tem o gráfico. Esse é o xi. Desculpa. Esse é o φ de x, que é dado por raiz quadrada de 6 menos x. No caso, o limite dela aqui superior é o 6. A gente teria 6 menos 6, 0, raiz de 0. Para valores maiores que 6, o domínio dela é só até o 6. Por conta de valores maiores que 6, faria a raiz quadrada, 6 menos x, ficar negativa. Então, não tem essa possibilidade. E aqui está a iteração. A partir de um x0 foi 1,5. Calculou o φ de x0. Deu esse valor. Trouxe-o para y igual a x. Chamou isso aqui de x1. Calculou o φ de x1. Está aqui. Voltou com ele aqui para y igual a x. Encontrou o x2. Calculou o φ agora de x2. Então, ficou aqui no meio. Cada vez mais próximo da raiz exata que xi. Agora vem um teorema muito importante para esse método, que é o teorema 2. Seja que xi uma raiz da função f de x igual a 0. Essa raiz isolada no intervalo i, vou ter um intervalo que eu vou chamar de i, e esse intervalo ele é centrado em xi. Então, a gente tem aqui o xi, e a gente vai tomar pelo menos aproximadamente a mesma quantidade de unidades para a direita e para a esquerda, para o intervalo ser centrado no xi. Seja φ de x uma função de iteração para a função f de x igual a 0. Então, ela foi obtida como? Isolando o x a partir do f de x igual a 0. Se, agora vem as três condições. Tanto a função φ quanto a sua derivada são contínuas em i, nesse intervalo estipulado inicialmente. Se o módulo da derivada for menor que 1,
nesse intervalo, para qualquer x nesse intervalo. Então, a gente vai ter sempre que analisar o intervalo que está pegando ali próximo da raiz que se quer obter e vai verificar a derivada do φ de x naquele intervalo. Aí eu quero que essa derivada seja menor que 1. E se o x0, a minha aproximação inicial, pertence a esse intervalo i obtido, então eu quero um x0 em qualquer lugar por aqui, em torno ali da minha raiz exata, então a sequência obtida converge. Isso que é importante. Eu preciso dessas três condições satisfeitas para garantir a convergência do método do ponto fixo. Aí no livro, que é isso que a gente está utilizando, Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, na página 59 tem a demonstração desse Teorema 2. Então, deem uma lida, tentem compreendê-la. Agora, a gente pode analisar com calma aquele exemplo 8, o anterior, que houve convergência em uma situação e houve divergência em outra. Então, no exemplo 8, verificamos que a função φ1 de x gera uma sequência divergente. E já a φ2 de x gera uma sequência convergente para essa raiz aqui. Então, vamos analisar as condições desse Teorema 2 para essas duas funções. A φ1 de x foi dada como 6 menos x ao quadrado. Derivando isso aí, a derivada do 6 é 0, o menos está aqui, a derivada de x ao quadrado é 2x. Bom, eu tenho que o φ1 de x e a sua derivada são funções contínuas em R. Então, o domínio das duas aí é o conjunto dos números reais. Agora, trabalhando com a derivada, que é o menos 2x, para que o módulo dessa derivada seja menor que 1, é importantíssimo isso aqui, ó. O módulo seria dado da seguinte maneira. Menos 1 menor ou igual ao menos 2x, desculpa, é só menor, porque eu quero que o módulo de x seja menor que 1. Menor que 1. Então, menos 1 menor que o menos 2x, que foi essa derivada, menor que 1. Isso aqui é a que garante que o módulo de menos 2x seja menor que 1. Então, a gente tem que fazer isso aqui. Como que seria o processo? Eu vou pegar todas as três partes aqui e vou dividir por menos 2. Como eu vou dividir por menos 2, ou multiplicar por menos 1 meio, o que vai acontecer vai ser mudar todos os sinais e também mudar todas as desigualdades. Então, eu vou ter um positivo sobre 2 maior que... Nesse menos do 2x vai multiplicar pelo menos do meio, vai ficar positivo. E o 2 eu vou cortar com o 2 do meio, então fica assim. E maior que 1 vezes menos meio, menos meio. Eu posso escrever dessa forma ou posso mudar toda a ordem, só para melhorar a escrita. Menos meio, menor que x, menor que meio. Logo, se o x estiver entre menos meio e meio, a derivada ela vai ser menor que 1. Por isso que nessa função não houve a convergência, porque eu preciso de ter meu intervalo entre menos meio e meio, mas eu queria encontrar a raiz 2. Como que eu vou centrar o intervalo em 2, sendo que o intervalo deveria ser entre menos meio e meio? Então, nesse espaço aqui, entre menos meio e meio, o método funciona. Mas para obter a raiz 2 naquela equação, eu não consigo. Porque não foram obedecidos os critérios do Teorema 2. Agora, vamos analisar a outra função de iteração, que foi a φ2 de x. Eu poderia escrever 6 menos x elevado a meio para poder derivar. Então, a derivada fica menos 1 sobre 2 raiz de 6 menos x.
Bom, vou analisar a continuidade da função φ2 de x e da derivada. Na primeira função, eu tenho uma raiz quadrada. Então, ela é contínua onde? Onde o 6 menos x for maior ou igual a zero. Daí eu tenho que o menos x é maior ou igual a menos 6, multiplicando por menos 1, x menor ou igual a 6. Então, está aqui. A diferença da primeira para a segunda, ou seja, para a sua derivada, é que essa expressão 6 menos x na raiz quadrada está no denominador. Então, ela não pode ser zero. Então, o que vai acontecer é que não vai ter esse igual aqui. Então, ficou 6 menor que x. X menor que 6. Logo, se o x for menor que 6, as duas funções são contínuas. Beleza. Agora, falta que o módulo da derivada seja menor que 1. Então, resolvendo apenas isso, o módulo da derivada menor que 1, a gente vai ter o seguinte. Bom, se eu analisar só o denominador, ele nunca vai ser negativo, porque tem uma raiz quadrada e a gente não trabalha com radicando negativo quando o índice é par. Logo, meu denominador vai ser sempre positivo. Então, eu posso escrever que essa expressão que está dentro do módulo o módulo dela, já que o numerador é um número positivo, o denominador representa um número positivo. Então, para que tenhamos o módulo dela, é só tirar esse menos ali. Então, o que a gente quer calcular é isso. No caso, a gente vai isolar o x, como, primeiro eu vou multiplicar cruzado aqui, operação inversa. Como isso aqui é sempre positivo, a gente não vai mudar sinal de nada. Então, fica 1 menor que, multiplica aqui, 2 raiz de 6 menos x. O 2 está multiplicando, vai dividir. Então, fica 1 sobre 2 menor que raiz de 6 menos x. Aí, vou elevar os dois membros ao quadrado, 1/4 menor que 6 menos x. O 6 positivo, vou usar a operação inversa nele. Fica 1/4 menos 6 menor que menos x. Aí, 1/4, a gente tem que lembrar que 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, isso aqui dá menos 5,75 menor que menos x. E vou apenas inverter os dois membros. Então, x positivo menor que 5,75 positivo. Está aqui. Logo, se o x for menor que o 5,75, a gente tem as três condições sendo aceitas, sendo válidas. Então, como eu queria encontrar... Não, vamos continuar aqui. Como eu queria encontrar um intervalo em torno do 2 para poder obtê-lo pelo método do ponto fixo, todas essas condições podem ser obtidas desde que eu tome um intervalo que esteja em qualquer lugar entre menos infinito e 5,75. Mas aí eu quero que esteja em torno do 2. Então, o que a gente faz? Buscam números próximos do 2, poderia ser, por exemplo, 1 e 3, e tendo esse intervalo 1 e 3, está garantida a convergência, porque tanto a função φ de x quanto a sua derivada são contínuas entre 1 e 3, e a derivada de qualquer x entre 1 e 3 também é menor que 1, porque basta que o x seja menor que 5,75 para ter essa derivada, o módulo dela menor que 1. E aqui tem outro exemplo. Analisaremos aqui a função φ3 de x, que é dada por 6 sobre x menos 1. E a gente vai analisar aqui a convergência da sequência xk
Agora, utilizando aquela outra raiz, que era 2 e menos 3, vou usar a menos 3. E como aproximação inicial, eu quero menos 2,5. Então, primeiro, a gente tem que saber se vai convergir ou não. Por isso que é falado que esse problema, que esse método, a eficiência computacional dele não é tão boa, porque a gente tem que fazer essa verificação de convergência antes de utilizar o método. Porque senão pode divergir e aí não chega em lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, a partir dessa função que eu poderia escrever sendo 6 vezes x elevado a menos 1 para poder derivar. A derivada dela foi obtida como menos 6 sobre x quadrado. Como o x ao quadrado é sempre positivo, porque não pode ser zero, porque está no denominador, essa expressão menos 6 sobre x quadrado vai ser sempre negativa. Bom, o módulo dela, então, o módulo de menos 6 sobre x ao quadrado, que seria uma expressão sempre negativa, vai ser essa expressão sem o menos, para ficar sempre positiva. Agora eu quero que esse módulo seja menor que 1. Então, vou ter 6 sobre x ao quadrado menor que 1. Multiplicando cruzado, x ao quadrado maior que 6. E daí eu extraio a raiz quadrada. Eu quero que, para que o x ao quadrado seja maior que 6, o que a gente vai fazer? Seria o seguinte, x maior que, em módulo aqui, daí eu tenho que menos raiz de 6 é menor que x, ou o x é maior que o raiz de 6. Ou seja, qualquer número à esquerda do menos raiz de 6 ou à direita do raiz de 6, elevando esse número ao quadrado, o resultado fica maior que 6. Seria essa a interpretação, a visualização gráfica aí. Bom, então vamos ver o seguinte. Eu quero que o módulo seja menor que 1. Bom, olha essa derivada aqui. 6 sobre x ao quadrado. Para que isso seja menor que 1, a gente tem que pensar o seguinte. Se o x ao quadrado for 6, 6 sobre 6 dá 1. Agora, se o x ao quadrado for menor do que o menos raiz de 6, ou seja, estar aqui à esquerda, na hora que eu elevo esse número ao quadrado, o denominador fica maior do que o numerador, que é 6. Então, essa divisão fica menor que 1. Logo, o meu intervalo de menos infinito até menos raiz de 6, a gente vai ter nesse intervalo a derivada menor que 1. Lembrando que, numericamente, a raiz quadrada de 6 é 2,449, assim por diante. Então, esse número aqui seria menos 2,449. Agora, para que eu obtenha a raiz menos 3, eu posso utilizar essa aproximação menos 2,5? Posso. Por quê? Porque está um pouquinho aqui à esquerda, está dentro do intervalo pedido. Então, menos 2,5 está à esquerda do menos raiz de 6. E o menos 3 também está à esquerda, ou seja, está dentro do intervalo onde a derivada do φ de x é menor que 1. Logo, a gente pega um intervalo que esteja em torno do menos 3, então poderia ser do menos 3,5 até o menos 2,5, e aí está garantida a convergência. Bom, no caso, a gente já tinha uma raiz conhecida, menos 3. Então, ficou fácil, a partir do menos 3,
pegar uma unidade aqui sendo metade antes, então menos 3,5, e metade depois, menos 2,5, centrado em menos 3. Mas nem sempre a gente conhece o valor preciso aqui, o valor exato dessa raiz. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é pegar um intervalo aproximadamente centrado na raiz. O caso é, quanto melhor for essa precisão de a raiz se encontrar no centro do intervalo, menor vai ser a quantidade de iterações necessárias para se obter a aproximação pedida. Critérios de parada. No algoritmo do método do ponto fixo, a gente escolhe um xk como raiz se a diferença entre o x obtido na interação e na iteração anterior, que são dados como esse último aqui foi obtido a partir do φ do xk anterior. Então, essa diferença aqui seja menor que a precisão pedida. Ou ainda, se o f do xk obtido, o módulo dele for menor que a precisão. Módulo porque pode ser positivo ou negativo. Só que aí a gente tem que tomar só um seguinte cuidado. Às vezes, essa diferença ser menor que epsilon não garante que o valor está muito próximo da raiz. Então, não implica necessariamente que o xk menos o xi, que seria a raiz exata, essa distância aqui esteja menor que o epsilon. Mas ainda assim, é um critério de parada aceitável, mesmo sem essa garantia. Aí tem essa situação aqui, que me dá uma certa garantia, só que ela não é possível de se obter em toda situação. Mas sempre que possível trabalhar com a função cuja derivada dá negativa e menor em módulo que 1, a sequência vai ser oscilante. Veja bem, o meu φ de x é uma função, nesse exemplo aqui, decrescente. Por que eu sei que é decrescente? Porque a derivada é negativa. Bom, observando aqui, a partir de um x qualquer, eu calculo o φ, está aqui, levo esse valor para o y igual a x, obtendo o próximo x, que é o xk-1, levo esse x lá para a função φ, então vou calcular o φ desse x aqui, trago de novo para o y igual a x, só que se eu observar bem, eu estou tendo uns valores oscilantes, ora um x maior que o xi, ora menor que o xi. Então fica variando, ora maior, ora menor, cada vez mais próximo. Então nesse caso, a distância entre o xi e qualquer x é menor do que a distância entre dois x consecutivos. Aqui tem o algoritmo para a gente trabalhar com esse método no software. Só que assim, ele é um método, é o mais simples de todos, porque, igual foi mencionado inicialmente, a importância maior dele está na análise feita antes de utilizar o software, que é aquela questão da derivada, módulo ser menor que 1, a função ser contínua, tomar um intervalo que garante que a derivada da função φ naquele intervalo seja menor que 1. Então, se a gente conseguiu garantir tudo isso inicialmente, pode utilizar o algoritmo. E é muito simples. Então, considere a equação f de x igual a 0 e já tem que obter, digamos assim, na mão, a função φ de x, um equivalente x igual a φ de x. E já vamos supor que as hipóteses do Teorema 2 são satisfeitas, aquela situação das funções serem contínuas e o módulo da derivada da função φ ser menor que 1. Daí eu vou trabalhar com uma aproximação inicial, com duas precisões,
sendo que uma das precisões é sobre a distância entre dois x consecutivos. Então, quero que o xk menos o xk menos 1, esse módulo, seja menor que o epsilon. E a segunda precisão é que o f do xk obtido, também em módulo, seja menor que o outro epsilon. Então, aqui é epsilon 1, aqui é epsilon 2. Daí, se o f do x0 for menor que a precisão, já fala que a aproximação ao x0 acabou. Se não, vou criar meu contador, k igual a 1. Vou criar o meu x1 baseado na função φ. Então, vai ser o φ do x0. Se esse módulo do φ, do f aqui de x1, no caso, eu tenho que tomar muito cuidado para não confundir quem é a função f, quem é a função φ. A função f, ela veio daqui, ó, dessa equação inicial. A função φ, ela veio daqui, ó, da função de iteração. Então, eu tenho que verificar lá na função f inicial. Se o f do x1 em módulo for menor que o epsilon 1, ou se a distância entre dois x consecutivos for menor que o epsilon 2, acabou. Se não, eu vou fazer com que o meu x0 assuma o valor obtido x1. Vou aumentar uma unidade de contador e voltar para cá, torna a testar. Então, não tem muita conta para fazer. O que ele vai fazer é calcular o φ do x0, chamar esse resultado de x1 e testar. Se a distância entre dois x consecutivos for menor que a precisão, acabou a função. Se o f desse x obtido for menor que a precisão, acabou a função. Do contrário, repete o teste. Ou melhor, faz uma iteração, que esse x obtido eu trago de novo para a função φ e torno calcular o próximo x. Aqui tem um exemplo que eu vou mostrá-lo nessa tabela, mas também no Octave. Então, veja, a partir da função f de x, que é x ao cubo menos 9x mais 3, então, vou escrever a equação colocando igual a zero e vou isolar o x. Eu poderia isolar esse x ou esse x. No caso, fica mais prático para a gente isolar o x que está junto com o 9. Então, menos 9x igual a menos x ao cubo menos 3. Vou multiplicar por menos 1 e já dividi aqui pelo 9. Então, x igual a x ao cubo sobre 9 mais 3 sobre 9. Esse 3 sobre 9 a gente pode escrever como 1/3. Então, está aí a função φ. No caso, a gente vai tomar um x0 inicial sendo 0,5, as duas precisões sendo 5 vezes 10 elevado a menos 4, e a raiz, ela pertence ao intervalo que está entre 0 e 1. Bom, veja aqui no GeoGebra para facilitar a visualização. X ao cubo menos 9x mais 3. Então, a raiz que a gente está procurando é essa aqui, está entre 0 e 1. Poderia trabalhar com alguma das outras, mas vamos trabalhar com essa que está entre 0 e 1. Se a gente analisar a derivada dessa função φ de x, onde a gente chegaria? A derivada desse x ao cubo, eu desço 3 multiplicando, divido 1. Então, fica 3x ao quadrado sobre 9, que vai dar x ao quadrado sobre 3. A derivada de 1/3 é 0. Então, fiquei com a função x ao quadrado sobre 3. A derivada do φ de x. No intervalo de 0 a 1, o que vai acontecer com ela? 0 sobre 3 é 0. 1 ao quadrado sobre 3 é 1/3. Então, essa função, essa derivada, x ao quadrado, para que ela seja menor que 1, no caso eu estou trabalhando com módulo, mas
o x ao quadrado é sempre positivo, então poderia simplesmente falar x ao quadrado menor que 1. Então, eu vou ter o quê? X ao quadrado menor que 1/3, ou melhor, menor que 3. E o x vai ser, módulo de x, menor que a raiz de 3. Então, eu tenho duas possibilidades. Para que o módulo de x seja menor que a raiz de 3, o x tem que estar entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7 alguma coisa. Então, o intervalo que está entre 0 e 1 é um local que está satisfeita a condição da derivada do φ de x ser menor que 1. Por isso, eu posso utilizar esse intervalo 0, 1 para colocar um x0 ali no meio e encontrar a raiz. Bom, aqui já foram dadas as duas precisões, então vamos verificar o que acontece nas iterações. A partir do x1, na iteração 1, o que eu fiz? Peguei o meu x0, 0,5, trouxe para a função φ de x. Então, calculei φ do 0,5. Fica 0,5 ao cubo sobre 9 mais 1/3. Dá esse resultado. Pegando esse resultado, o x obtido aqui, e trazendo para a função f, deu esse resultado. Menos 0,8 vezes 10 elevado a menos 1. Agora, eu vou tornar a pegar o x obtido na iteração 1, vou levá-lo para a função φ, e vou calcular. Então, fica esse número aqui ao cubo sobre 9 mais 1/3. Deu esse resultado. Vou levar esse resultado aqui para a função f, para verificar quanto que deu. De novo, pego esse valor, esse x obtido, levo para a função φ, calculo, me deu esse valor aqui. Faço o que com ele? Levo para a função f e está aqui o valor obtido. Então, no caso, seria importante a gente calcular quanto que dá a diferença entre cada 2x consecutivos, para ver se está menor que a precisão, e também ver essa raiz obtida se está menor que a precisão. Nesse exemplo aqui, o que foi analisado foi a raiz. Na verdade, se calcular aqui essas diferenças, provavelmente não vai dar um número menor que a precisão. Porque a minha precisão aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, seria isso aqui, 0,1, 2, 3, 5. Já essa raiz obtida aqui, ela é 0,12 vezes 10 elevado a menos 3. Então, seria 0,1, 2, 3, 1, 2, certo? Então, no caso de estar trabalhando com módulo, esse número obtido aqui, ele é menor do que a precisão. Por isso, encerrou aqui. Agora, no Octave, eu vou mostrar as duas funções de iteração que eu fiz. Na verdade, eu vou ter o seguinte. Eu fiz duas. Nessa primeira, ela trabalha apenas com a função de iteração, só com o φ de x. Então, esse f aqui, ele é a função φ. Como que a gente vai calcular? Esse aqui só vai ser possível calcular a distância entre dois x consecutivos. Aí, como eu achei que não ficou tão legal, eu fiz esse outro. Esse aqui é um pouquinho melhor. Ele é mais robusto. Que ele vai ter a função f, que é a função mesmo, o f de x. O g é a função de iteração φ de x. O a é o x0 que a gente dá o chute inicial. Aí tem aqui as duas precisões, onde a primeira precisão ela trabalha com a distância entre dois x consecutivos. A segunda precisão trabalha com o f do número obtido. E a tolerância é o número máximo
de iterações que o programa vai poder trabalhar. Daí, logo de cara, criei meu contador, coloquei, enquanto esse contador, for menor que a tolerância, o que vai acontecer? Vou fazer a iteração do ponto fixo. Eu criei a variável P, que vai ser a variável de saída, que vai ser dado como G, é a função de iteração, a função φ, G de A, que é o meu x0, meu chute inicial. E também vou levar esse P obtido aqui lá para a função F. Então, o FP vai ser o F desse P obtido. Daí, eu já coloquei logo de cara a informação de saída. O que é isso? A porcentagem D significa que esse porcentagem D está valendo K. Então, eu vou ter o A1, A2, A3. O valor do A obtido, dado, vai ser meu A0. Daí, eu vou ter as variáveis de saída, A1, A2, A3 e assim por diante. Então, meu A1, A2, A3 vai ser cada P obtido aqui. E o F desse A1, ou seja, levando esse valor obtido lá para o F, vai ser dado como o FP, que é o F desse P. Condição de parada. Se o módulo de P menos A foi o chute inicial, P foi já uma aproximação. Se a diferença dos dois for menor em módulo que a precisão 1, ou se o módulo do FP, do F desse P obtido aqui, for menor que a precisão 2, vai me dar um return, vai acabar a função, vai encerrar. E a solução aproximada é P, sendo o valor da função é f de P. Então, P seria o x aproximado, o f de P, o valor da raiz aproximada. Se não, ou seja, se isso aqui não acontecer, eu vou aumentar 1 no contador, o meu A inicial já vai ser substituído pelo P obtido, que vai recalcular o P. Acabou o if, acabou o while. Se acabou esse while, ou seja, se o K menor que a tolerância não foi o bastante, com aquele número de iterações, chegar na raiz aproximada, vai falar isso aqui, o método falhou após tantas iterações e acabou a função. Opa, volta aqui. Seria isso. Agora vamos testar. Então, vou vir para cá, pro Octave, né, para a janela de comandos, e vou pegar essas informações aqui da função. Vou limpar esse monte de risco aqui. Vou melhorar um pouquinho a visualização. Então, veja, quem é o meu f nesse caso? É o x ao cubo menos 9x mais 3. Então, vou trazê-lo para cá. F igual arroba x entre parênteses, espaço, x ao cubo menos 9 vezes x mais 3. Tá aí. X ao cubo menos 9x mais 3. Esse φ de x, que é a função de iteração, lá no programa ele vai ser o g. Então, o g fica x ao cubo sobre 9 mais 1/3. Então, g igual x ao cubo sobre 9 mais 1/3. Opa, eu que não digitei direito, né? X igual arroba x, espaço, pronto, beleza. O x0, que é 0,5, é o que eu estou chamando aqui de A. As minhas duas precisões estão sendo 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, prec 1 igual 5 vezes 10 elevado a menos 4. E a precisão 2 também. E, por fim, o número de iterações, que aqui no editor está sendo tol. Vou colocar 10 iterações no máximo. Vou vir no editor, vou copiar essa parte aqui que está depois da igualdade, colar aqui, e vamos ver se está batendo.
A1 sendo 0,34, vamos ver aqui. 0,34 está sendo o meu primeiro x, e o fx está sendo 0,08. Então está sendo 0,8 vezes 10 elevado a menos 1, tá certo. No A2, 0,33, está aqui 0,33 no x, e o meu f, 0,003253, certinho. E meu A3, 0,337, tá batendo também. 0,000124, tá batendo também. Arredondou, né, que esse 39 arredondou para 4. Então foram aí, ó, 3 iterações. Bateu certinho. E a resposta, a raiz aproximada, ficou sendo esse 0,33762233. Pessoal, aqui eu estou deixando alguns vídeos muito interessantes para estudarem o método do ponto fixo e também a ordem de convergência, que ela é no mínimo linear. Nesse vídeo, o professor explica o que é essa ordem de convergência. Deem uma olhada, o material é muito bom. Então, olhem com calma esse vídeo que eu fiz, mais esses outros, que eu acredito que vai facilitar bastante a compreensão sobre o método do ponto fixo. Entendê-lo vai ser útil para os próximos métodos. Então, deem uma estudada com bastante calma nele, beleza? A referência no livro que a gente está utilizando. No mais, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.